A ficção científica nacional tem chamado cada vez mais atenção, com editoras independentes especializadas surgindo, com selos nos novos grupos editoriais voltados para a ficção científica e novos autores, e clássicos sendo publicados e republicados. Esta onda nova aparece na categoria Romance de Entretenimento, no Prêmio Jabuti, criada em 2020. O escritor paranaense Lucas Mota foi vencedor da edição mais recente com seu terceiro livro, Olhos de Pixel, publicado pela Plutão Livros, editora aqui representada por André Caniato, o seu fundador, editor, diagramador e tudo mais. Lucas conta da sua trajetória peculiar no mercado editorial, desde a autopublicação, passando por um financiamento coletivo, até ter seu livro publicado por uma editora, a Plutão, até chegar ao Jabuti. Inserido em uma corrente cada vez mais evidente de escritores que lidam com um insólito na literatura brasileira. André fala um pouco sobre como surgiu a sua editora, sua relação com o mercado e com o e-book, o impacto de um prêmio como esse e seu futuro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 253 do podcast do Publish News, do dia 16 de janeiro de 2023, gravado no dia 12. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Lucas Mota e André Caniato. Queria agradecer primeiro ao André e ao Lucas aqui por participar com a gente. Queria começar primeiro, acho que é o principal motivo, né, que acho que não só a gente, mas muita gente já conhecia, mas mais pessoas conheceram principalmente por causa do Jabuti, de romance de entretenimento, né, que tanto o André com a Plutão Livros como editora e o Lucas com Olhos de Pixel ganharam um prêmio, né? Queria começar por esse fato que acho que é bem importante, né? Mas queria saber de você, Lucas, que Os Olhos de Pixel é o seu terceiro livro, se não me engano, né? É o terceiro. Uhum. Publicado por uma editora independente aqui do André, a Plutão Livros. E como foi esse caminho, né? Tipo, acho que você está aí faz um tempo, você faz um podcast também, por isso do som até melhor que o nosso, né, Guilherme? Mas já centenas de episódios aí, mas pelo visto envolvido já no mundo editorial faz um tempo. Mas como chegou ao livro e como chegou até o prêmio, né? Como que foi esse processo, que acho que depois o André pode comentar também do lado dele. Mas conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, primeiro eu agradeço o convite, né? A oportunidade de trocar uma ideia aí sobre literatura e mais especificamente sobre a minha produção. Poxa, isso aí para mim é uma honra, assim. Eu fico bem feliz. E sim, o Olhos de Pixel ele é o meu terceiro livro publicado e é o primeiro que saiu por uma editora. É a editora Plutão, do André, uma editora independente. Mas eu tenho bastante familiaridade com o cenário independente já de anos e anos. Assim, os meus outros dois livros, né, o meu primeiro livro, é o Todos os Mentirosos, ele saiu direto na Amazon. KDP, e-book, aquela publicação digital que muita gente no Brasil usa, não só no Brasil, né, mas no Brasil porque é o lugar onde eu produzo, né? E depois teve o Boas Meninas Não Fazem Perguntas, que é uma distopia que esse teve edição física, mas eu fiz pelo Catarse, uma campanha de financiamento coletivo. E para mim, esse caminho do independente, ele sempre foi o óbvio.
o natural, porque eu venho do independente, né? Antes de ser escritor, eu estava envolvido com o movimento punk aqui da minha cidade, de Curitiba. Então, para quem é de Curitiba, vai saber do que eu estou falando aqui. Tem um lugar que anos atrás era um ponto de encontro, de concentração dos punk da cidade, né? Que é o Largo da Ordem. E lá eu distribuía fanzine ali. Eu fazia fanzine, imprimia, xerocava, distribuía. Então, assim, talvez a minha primeira produção independente foi ali, anos atrás, escrevendo algumas ideias que eu tinha na época. E com o tempo, né, isso acabou evoluindo para uma vontade mesmo de escrever livros. E o meu gosto por literatura, claro, que me puxou para esse lado, né? Eu já gostava de ler. Então, gostar de escrever, gostar de ler, assim, querer criar coisas, meio que foi o caminho natural para mim. Mas eu nunca pensei, vindo assim, meu contexto, né, punk, independente e tal, eu nunca pensei que uma editora um dia sequer fosse querer falar comigo. Para mim, na minha cabeça, na minha mentalidade underground, independente aqui, a única forma de eu publicar seria por conta própria. Assim, correndo atrás eu mesmo, igual eu fazia os meus fanzines, eu imprimia, eu xerocava, e só, entendeu? Então, eu pensei qual que era o caminho viável, fui ver quanto que custava para publicar um livro no Brasil de forma independente, e aí eu decidi que eu ia para o digital, porque era meio caro para mim, assim, eu não tinha essa possibilidade, né? Então foi um caminho natural, assim, eu cheguei à conclusão que, ó, eu vou me preocupar em aprender a escrever, evoluir a minha escrita, ir atrás de cursos, oficinas, ler bastante, entendeu? Me preocupar com a minha formação como escritor e, eventualmente, lá na frente, em algum momento, talvez uma editora queira falar comigo, queira me publicar. E isso aconteceu com a Plutão, né? Eles abriram um edital para envio de manuscritos e eu tinha o manuscrito do Olhos de Pixel, já estava pronto. E a minha intenção era fazer um financiamento coletivo com ele também, porque era o que eu tinha acabado de fazer com o meu livro anterior, eu tinha gostado da experiência, e eu achei que eu poderia fazer de novo e fazer até melhor do que eu fiz antes, né? Porque a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E só que aí o André abriu esse edital. Eu não conhecia o André na época, a gente não conversava. E eu fui ler lá as regras do edital. Eu falei: ó, o meu livro cabe, eu vou mandar, né? O pior que pode acontecer é receber um não. E aí eu volto para o meu plano original de ir para o Catarse e tá tudo certo. Só que daí ele deu um sim. Ele falou: não, vamos publicar, vai ser legal e tal. Eu achei já assim, ok, venci na vida, vou publicar aqui por uma editora. Eu achei que isso aí era o máximo que eu, o punk underground lá de trás, ia chegar. Era isso. Essa era a minha contribuição para a literatura. E aí depois teve o negócio do Jabuti, né? Que a gente se inscreveu no Jabuti muito por ideia do André. O André chegou para mim e falou que os indicados da categoria romance de entretenimento do ano anterior, de 2021, ele falou para mim: olha, esses livros conversam com o seu livro. Esses livros têm a ver com aquilo que você faz. Eu acho que faz sentido você se inscrever nessa categoria aqui, né? Então a gente foi atrás de inscrever o livro, porque eu sempre falo que qualquer pessoa no meio literário pode boicotar a minha literatura. Qualquer pessoa, qualquer editora, qualquer jornalista, qualquer pessoa que faz resenha, criador de conteúdo, ou até colegas autores, qualquer um tem a permissão de me boicotar, menos eu mesmo. Eu não posso fazer isso. Então, eu tinha essa responsabilidade de, todos os prêmios que eu for elegível, eu preciso me inscrever. O máximo que pode acontecer é eu não ser classificado como finalista e tá tudo certo. Mas, assim, não vai ser por falta de tentativa minha, né? Então, foi meio que nessa conversa com o André aí que a gente acabou se inscrevendo. Mas, assim, sabe quando você se inscreve, assim, meio que... Eu esqueci. Eu basicamente esqueci que eu estava inscrito para esse negócio quando saiu a lista dos finalistas. Para mim foi uma surpresa. E quando eu fui anunciado como vencedor, foi uma surpresa maior ainda, entendeu? Então, foi porque todo aquele contexto do underground independente, que é de onde eu venho, né? Legal, Lucas. Bom, por coincidência, eu sou de Curitiba também, frequentei o Largo da Ordem por algum tempo, e os primeiros shows de música que eu fui na vida foram shows de punk rock hardcore em Curitiba. Então a gente tá falando mais ou menos de um lugar de origem parecido aí. Mas eu queria te ouvir, então, eu queria pedir para você também falar um pouco para os nossos ouvintes, mais especificamente sobre o livro, né, sobre o Olhos de Pixel, que né, ganhou o Jabuti nessa categoria, romance de entretenimento. A gente vai falar isso com o André daqui a pouco também, mas que... E aí já aponta, né, mais ou menos um caminho do livro, mas tem um elemento do insólito, né, da fantasia,
E é um livro que se passa em Curitiba também, né? Então eu queria que você apresentasse o livro aproveitasse aqui os nossos ouvintes e apresentasse o livro, pode ser? Claro. É legal você ter falado do insólito, eu até esqueci de falar isso na fala anterior. Eu escrevo fantasia e ficção científica. O insólito é o que me move, entendeu? Eu trabalho com entre aspas, né, de uma certa ótica, eu gosto de dizer que eu trabalho com o extraordinário, com coisas que são fora da realidade, assim, com coisas que não estão no dia a dia comum das pessoas. Essa é a matéria-prima das coisas que eu escrevo. Eu gosto de usar essa estética, mesmo que eu esteja falando do mundo real, mesmo que eu esteja falando do nosso dia a dia, da nossa realidade. No meu caso específico, é uma escolha artística, uma escolha de estética, porque eu me identifico, mas eu estou falando sobre o mundo real, o mais real possível, né? O Olhos de Pixel, ele é uma ficção científica, especificamente ele faz parte de um subgênero que chama cyberpunk. E para quem não está familiarizado, para quem não conhece, o cyberpunk ele ficou mais famoso no cinema com os filmes como Blade Runner, Matrix, Ghost in the Shell, essa estética super futurista, super tecnológica, onde a tecnologia avançou muito, muito em pouco tempo, só que a qualidade de vida meio que deu uma declinada. Então, aquele excesso de poluição, o consumismo chegou a níveis insustentáveis, assim, onde a vida na Terra ela se tornou algo pobre no sentido não financeiro, mas no sentido de qualidade mesmo. Não é um lugar agradável para se viver. O cyberpunk ele tem essa estética e dentro da literatura o cyberpunk existe desde os anos 80. Então, assim, é até anterior ao cinema, né? E eu queria contar uma história cyberpunk que se passasse na minha cidade, em Curitiba. Então, eu imaginei uma Curitiba futurista e os meus personagens, eles são inspirado nas pessoas que eu conhecia na época do movimento punk. Então, eles têm toda aquela pegada de pessoas à margem da sociedade, pessoas que não se identificam com a sociedade padrão ou dominante, ou como você queira chamar, né? E assim, uma sinopse rápida, a gente tem um grupo de mercenários que eles estão tentando ganhar a vida de forma não legal, no sentido da lei mesmo, né? E só que eles são presos pela polícia e a polícia quer usar as habilidades dele em benefício próprio, então eles propõem um acordo. Ó, a gente vai te dar uma recompensa aqui, que seria uma passagem para uma colônia espacial, que seria uma espécie de paraíso fora dessa loucura da Terra. Em troca, vocês têm que fazer essa atividade aqui para a gente. Eles aceitam meio que assim, porque não tem escolha, porque se falar não, vai todo mundo para a cadeia e vai ficar apodrecendo lá por um bom tempo, entendeu? Então eles aceitam, só que no meio do caminho, o alvo deles, a pessoa que eles precisam capturar, entra em contato e propõe a mesma coisa. Não, agora vocês vão trabalhar para mim, ao invés de trabalhar para a polícia, e eu posso dar a mesma coisa que a polícia vai lá. Então eles ficam nesse dilema, assim, meio que os personagens são jogados, assim, de um lado tem a questão de a opção de uma liberdade rápida, de sair da Terra e ir para o lugar lá que é o paraíso deles. Por outro lado, tem a opção de, mais uma vez, ir contra o sistema e contra tudo aquilo que eles odeiam. Assim. Então, nessa estética, e é um livro muito bem humorado também. Assim. Então, eu pego esses elementos do cyberpunk, então tem bastante crítica social, bastante reflexão filosófica sobre a qualidade de vida na Terra, mas ele mistura também com o subgênero dos super-heróis. Então, os personagens eles têm algumas modificações no corpo deles, que eles têm habilidades especiais. Então, tem bastante ação, tem aventura, tem comédia também, alívio cômico, que é uma coisa bem característica do gênero dos super-heróis. Então, eu quis misturar isso, eu quis fazer um livro bem legal de se ler, bem entretenimento mesmo, no sentido mais cru da palavra possível. Eu não acho que isso é desmerecer o livro de forma alguma, eu acho até que é só uma característica, uma escolha mesmo artística, né? E é isso. E nessa mistura toda, eu quis fazer na minha cidade de propósito, porque eu queria mostrar minha cidade de uma outra ótica, né? André, agora acho que também a gente gosta de começar o podcast contando um pouco do início, né? E falar um pouco da Plutão, que eu estava vendo aqui, é nova, mas já são quase 5 anos, né? Já, e com duas características que eu acho que são importantes, que são diferenciais, que, claro, que é uma editora independente, que publica ficção científica, né? E também com a publicação em e-book. Mas me conta um pouco mais dessa história, por que ficção científica?
sabe? Até eu achei engraçado ter escolhido Plutão como um não planeta, o planeta, vai saber. E também a escolha do Buca. Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite. E enquanto o Lucas estava falando, eu acho até curioso, né, quando ele fala que ele nunca tinha pensado em publicar numa editora e isso aconteceu com a Plutão. Isso é engraçado para mim porque eu identifico a Plutão tanto como uma coisa independente que às vezes quase nem chega a ser assim uma editora, né, que a gente pensa como editora, pelo menos, que é aquela casa editorial com equipe, todo mundo trabalhando no livro. Não, a Plutão é uma coisa bem menor, seria tipo uma microeditora. E aí a gente publica, eu publico só no em e-book por causa mais por causa do preço mesmo. É mais fácil, é mais prático. Eu que faço todo o processo de produção do e-book, eu aprendi a produzir livros digitais para trabalhar na Plutão. Tanto que se pegar os primeiros lá, que é o do Machado de Assis e a coletânea do Aqui Quem Fala da Terra, é um tipo de e-book bem diferente do que a Plutão está fazendo agora. E foi por isso mesmo. Agora, porque ficção científica, que quando eu comecei foi em 2018, e o que eu via sempre, vejo até hoje, quando as pessoas pegam querem fazer uma editora ou um grupo de publicações sobre insólitos ou fantásticos, sempre trabalham no grupo, né? Ficção científica, fantasia e terror, ou ficção científica e fantasia. Aconteceu isso com a Draco, com a Dame Blanche, com a Corvus. E a Corvus veio depois um pouco, eu acho, mas já tinha Draco, Dame Blanche, e aí quando eu pensei, falei, não, eu não quero fazer isso que todo mundo está fazendo, nada contra, eu amo fantasia, também sou apaixonado, provavelmente meu gênero preferido de ler, mas, e aí pesquisando, eu descobri que o Brasil tem uma história de ficção científica muito bacana e pouco conhecida, né? A gente teve as ondas da ficção científica, tem autores clássicos de ficção científica, e então eu falei, não, e se a gente focar nisso, né? Tanto que a proposta original da Plutão, que eu não sei nem se eu consegui atingir essa proposta como eu gostaria, mas a proposta original é publicar tanto coisa contemporânea quanto resgatar alguns clássicos, né? A gente chegou a publicar um do Jerônimo Monteiro, que é o homem, acho que o Homem do século 81, se eu não me engano, e chegou a publicar um livro da Dina Silveira de Queiroz. E a gente chegou a publicar um livro da Dina Silveira de Queiroz também, que é uma autora da primeira onda e que agora esse mesmo livro foi publicado por uma editora em edição impressa. Então foi muito por isso também, por causa dessa história que o Brasil tem com a ficção científica, que eu acho que é, às vezes, não só esquecida, mas como ignorada, deixada de lado, porque a gente chega a pensar que ficção científica não cabe no Brasil, que é só aquela coisa que vem de fora e a maioria das editoras grandes publicam só o que vem de fora. Então, foi meio que nesse caminho, assim. E aí o e-book porque pela praticidade. Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho que o André está falando para falar um pouco mais dessa questão da fantasia, do insólito na literatura brasileira, e depois a gente retoma o aspecto editorial da coisa aqui, tá? Mas eu não sei se vocês conhecem essa proposta. Na verdade, é uma proposta, né, de um movimento que chama Fantasismo Brasileiro. Foram dois vocês conhecem, né? Foram dois pesquisadores, eu vou citar o nome deles aqui, é o Bruno Anselmi Matangrano, que eu fiz uma matéria sobre isso no jornal que eu trabalhava antes, que na época ele era doutorando em literatura portuguesa pela USP, isso foi em 2018, quando eles lançaram esse livro. Né? E Enéas Tavares, que é professor de literatura clássica lá na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Né? Então essa dupla lançou esse livro que chama Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo. Foi lançado pela Arte Letra, né, que é a editora aí de Curitiba também. E esse livro é muito interessante porque eles fazem justamente uma recomposição histórica do fantástico na literatura brasileira, né? Então, eles dizem que esse elemento insólito sempre se revelou uma parte importante do patrimônio literário do país, com nomes, obviamente, né, específicos que trabalharam mais ligados ao mágico, e aí a gente está falando, por exemplo, de Murilo Rubião, José J. Veiga e outros autores, menos conhecidos também, mas também autores do cânone, do clássicos, né? Então Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa,
todos esses autores trabalharam em alguns contos ou romances elementos do insólito e da literatura fantástica. E aí o que eles fazem nesse livro é justamente propor a formulação de um movimento literário, que chama fantasismo, que pega esses elementos da tradição literária fantástica e adapta ele para a realidade do mercado editorial brasileiro do século XXI, então das duas últimas décadas, né? Então, as características que eles identificam algumas características, né, no mercado editorial brasileiro dessa época, justamente com editoras, né, mais atentas a essa produção, novos canais de divulgação, mais pesquisa acadêmica, né, sobre o tema, como essa deles, por exemplo, e simplesmente mais autores lançando livros, né? Então, o Lucas compartilhou com a gente o caminho independente que ele tomou. E eu vi também numa entrevista recente sua, Lucas, que você fala que existe, né, de fato, uma comunidade ligada a esses elementos da qual você faz parte e troca, né? Fala um pouco disso pra gente, por favor. Bom, primeiro eu acho legal pra caramba você ter citado o Fantasismo do Bruno e do Enéas, né, do livro deles lá, porque eu me identifico totalmente com a ideia do fantasismo. Eu me considero um escritor fantasista, no sentido de que eu gosto de trabalhar com insólito e eu faço questão de que sempre que possível esse insólito se passe no Brasil. Às vezes acontece da gente criar lugares fictícios, lugares que não existem, não é outro país, é outro mundo, outro universo. Mas, às vezes, como no caso do Olhos de Pixel, é possível a gente contar uma história na nossa cidade, usando o nosso nome, o nome dos parques, o nome das ruas, os elementos que caracterizam, que são meio que o estereótipo da cidade, pelo qual a cidade é conhecida. Isso tudo é uma oportunidade muito legal da gente brincar com essa estética, até porque os grandes autores que a gente considera os grandes autores de ficção científica e fantasias, americanos, europeus, etc., essa galera toda aí, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Tem um monte de livros e contos deles que se passam nas cidades americanas, cidades europeias, enfim, e eles usam a característica regional dele. O Tolkien mesmo, com O Senhor dos Anéis, aquilo ali, pouquíssimo do que está ali, ele criou de fato no sentido de que elementos mágicos criados pelo Tolkien, mas a maioria é tudo inspirado diretamente no folclore europeu, sabe? De várias... Ele era um estudioso, um filólogo, ele tinha muito conhecimento dessas coisas também. Então, se ele fez e ficou legal pra caramba, por que a gente não pode fazer com o nosso folclore, com a nossa história, com a nossa cultura e com as particularidades da experiência brasileira, né? E com as suas muitas nuances. Se eu contar uma história em Curitiba, você vai ver uma estética e alguns elementos específicos. Agora, eu tenho colegas que falam do Nordeste, que falam do Norte, que falam lá do Mato Grosso, enfim, você vai ler o livro deles, você vai ver, né, é o mesmo país, é a mesma língua, de certo modo, a mesma cultura, mas muita coisa muda. Muita coisa é particularidade do local, da região. E isso é muito legal de ver. Então, nesse sentido, eu me identifico completamente com o fantasismo, com essa ideia de trazer o insólito para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né? A gente está na América Latina, é a terra do realismo mágico. A gente não precisa de nenhuma razão para ser esquisito, entendeu? As coisas esquisitas acontecem aqui com a gente desde que a gente se entende por gente, né? A gente está acostumado à loucura e ao insólito todos os dias da nossa vida. A gente escuta a história dos nossos avós, bisavós e tal, contando o mais insólito possível, fazendo parte do dia a dia das pessoas. Então, para mim, isso é um prato cheio pronto para escrever insólito, porque a gente vive no insólito, entendeu? Que é essa tal dessa América Latina aí. E sobre a comunidade que você falou, existe sim uma comunidade, não é um grupo, né, fixo, fechado, definido, com nomezinho, com lista de membros, não é isso, mas é uma comunidade de pessoas que escrevem dentro da ficção científica e da fantasia, que, sei lá, que são leitores, que produzem conteúdo, que são acadêmicos, que são só entusiastas, editores, enfim, profissionais de toda a cadeia do livro que fazem parte dessa comunidade, que é uma comunidade pequena, mas que existe uma troca muito grande. Eu não quero passar a sensação de que é perfeito e livre de treta, não, porque tem treta também, entendeu? Tem as suas confusões, como todo lugar, todo ajuntamento de seres humanos são problemas com pernas, né? Então, onde tem ser humano, tem alguma coisa que vai sair um pouquinho fora do planejado. Mas, apesar dessas particularidades da experiência humana, essa comunidade do fantástico brasileiro é uma comunidade muito unida.
é um pessoal que, via de regra, se ajuda bastante. O pessoal que está há mais tempo escrevendo costuma ajudar muito quem está começando agora, dar dicas, ou através de cursos, dicas e recomendações. Você está precisando de um revisor? Eu vou indicar um revisor bom para você. Você precisa de um capista? Tem esse pessoal aqui que trabalha com fantasia, dá uma olhada no portfólio. Então, existe uma troca muito grande no sentido de que a gente conversa muito e a gente está sempre disposto a ajudar um outro dentro da medida do possível. E, nesse sentido, eu sempre que possível falo dessa comunidade, porque ela foi muito importante para a minha formação. Se não fosse essa abertura toda desse pessoal, dos que estavam começando comigo na mesma época que eu, mas do pessoal mais veterano, que começou bem antes de mim e que já tinha uma caminhada também. Então, isso tudo é muito importante para que a literatura continue crescendo, continue se desenvolvendo, em especial a literatura fantástica brasileira. Agora, só queria voltar um pouco e começar com o André na questão mais do Jabuti, né? Que acho que o Jabuti é o prêmio mais prestigioso do nosso mercado, tudo. Mas essa categoria de romance de entretenimento é relativamente recente, né? E eu lembro que quando surgiu, não sei se vocês acompanharam, que teve uma reação, claro, que é positiva, que você pode pegar no mercado, mas ao mesmo tempo você pode encarar como um elitismo, né? Parece que você está colocando uma caixa diferente. Mas hoje em dia eu acho que é interessante porque também, claro, que abre espaço, mas aí opinião minha. O que você acha disso, André, que trazendo para você e uma outra coisa que eu achei mais prática também. O que aconteceu com a editora? Se teve algum tipo de resultado comercial e algum impacto também, por exemplo, claro, na venda dos livros do Lucas? A discussão da categoria, eu acho ela interessante, mas eu acho que às vezes as pessoas abordam ela do jeito errado. Porque, ao meu ver, por mais que a gente possa enxergar aí um certo elitismo, e talvez até tenha, mas é como você falou, dá mais espaço, né? Porque a gente tem muito livro muito diferente para embarcar em uma categoria só. Mesmo se a gente fosse falar, vamos abrir a melhor romance literário para abarcar tudo, não tem como. Não tem como comparar um Olhos de Pixel com aquele, acho que é psiquiatra, psicólogo, não lembro, que morreu a romance literário no ano passado. E então eu gosto de ter uma categoria que abarca, que faz essa divisão, não chega a ser de gênero, né? Porque no romance de entretenimento tem vários gêneros, tem ali o jovem adulto, também o terror, mas pelo menos dá espaço a literatura de gênero que muitas vezes não tem espaço em outras categorias. Talvez o nome pudesse ser melhor, talvez romance de entretenimento não seja visto como muito elogioso, talvez. Eu não vou falar que eu gosto do nome, mas eu também não vejo um problema tão grande assim. Mas eu gosto muito que abre esse espaço para gente que, de outra forma, não teria. Igual no caso do Olhos de Pixel mesmo. É um e-book lançado por uma editora independente que foi lá e ganhou. Isso, até onde eu sei, é inédito. Mesmo a categoria tem só 3 anos de 3 edições de existência, né? Mas não só na categoria, como no prêmio no geral, é inédito isso de um livro chegar lá só como e-book e ganhar. Eu acho que até certo ponto eles nem aceitavam livro digital e não aceitavam autores independentes. Então, eu não consigo reclamar dessa divisão por causa disso, porque eu acho que abre um espaço que antes não tinha. E eu acho que isso talvez tenha ajudado até no maior espaço que autores de gênero têm tido nas editoras grandes dos últimos anos. Né, que a gente está começando, tem autor começando a publicar na Suma, na Intrínseca, na Gutenberg. Então, e isso não acontecia se você pegar há 5, pouco mais anos atrás. Acontecia aqui e ali, mas não era do jeito que está agora, não tinha a popularidade que está agora, o tamanho que está agora. Quanto ao resultado comercial, foi bem bacana. O Olhos de Pixel, ele foi o primeiro livro da Plutão a chegar a 100 avaliações na Amazon, chegou recentemente. E foi assim, o Lucas até falou, né, que dá a impressão que acabou de lançar o livro de novo, porque tá chegando a tanta gente assim que a gente não esperava estar chegando depois já de um tempo do lançamento. Então foi bem interessante, até fiquei um pouco surpreso com isso, não esperava que fosse uma recepção tão popular assim, que fosse uma coisa que fosse tão comentada. Achei bem bacana. Eu queria dar uns 2 centavos aí sobre a discussão do nome da categoria, se eu puder acrescentar aqui.
que eu não me incomodo com o nome de romance de entretenimento da categoria, mas se a gente vai discutir isso, talvez seja a outra categoria de romance que tem um nome estranho, que é romance literário, porque dá a impressão que só ali é literatura. A gente está falando de um prêmio literário, o prêmio literário mais importante do Brasil, que todas as categorias, de um jeito ou de outro, têm a ver com literatura. Entretanto, tem uma categoria que lá está escrito romance literário. Dá a impressão aqui que nós estamos fazendo aqui nesse prêmio até agora. Não era literatura também? Entendeu? Então, se for para reclamar de alguma categoria, eu acho que faz mais sentido a gente reclamar do nome da outra. O romance de entretenimento, eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Antes de passar, que acho que o Guilherme vai perguntar agora, mas eu só queria dar também meus 2 centavos, eu sei que ninguém pediu, mas enfim, é que eu trabalho faz um tempo no mercado editorial, só que tem uma coisa que eu acho que é ruim, também que não esquece que literatura também é entretenimento. E é uma parte importante da gente. Eu acho que tirar desse, sabe, lugar que é inatingível, só aquelas pessoas conseguem ler, tipo, Ulisses, entendeu? Que estão consumindo literatura, mas no final, aquilo que roda o mercado também, sabe, que está na lista, é grande parte entretenimento, né? Então, assim, tipo, eu acho que tem que ter tudo, né? E também eu acho que esquecer um pouco aí do elitismo, né? Mas muito bom, Lucas, também. Essa parte eu acho que é super interessante. Eu acho que até dá um pouco da ideia errada, né, do que são os livros, porque parece que, não sei, parece que uma pessoa que pegar um livro que foi indicado ao romance literário não vai se entreter, não vai gostar, vai pegar ali um Daniel Galera, não vai se divertir. Eu me divirto muito, então eu acho que dá essa ideia errada, acho que pode até, não sei, afastar um pouco as pessoas por pensar, não, isso aqui é romance literário, é mais cabeçudo, é mais elitista, eu não vou curtir, mas tem muita coisa ali que traz entretenimento, que é gostoso de ler. Claro, sem dúvida. Eu acho que a gente já vai mais ou menos encaminhando aí, né, Fábio? Se você tiver alguma coisa para falar, mas eu queria conversar sobre os planos, então, de vocês, né? Porque, Lucas, esse caminho que você traçou é um caminho, né, obviamente, né, no campo independente, assim, são coisas que as pessoas fazem, né? Então, autopublicação é uma coisa que, né, surgiu nos últimos 10 anos, mais ou menos, com mais força no mercado editorial, e que, enfim, vem revelando, né, diversos autores, tanto ganhando prêmios, quanto também depois colocando livros na lista de mais vendidos e tudo mais. E aí você passou para o financiamento coletivo, né, como você explicou, que é outra modalidade de publicação, e aí chegou numa editora e tal. Então, você já experimentou, né, com formatos mais e menos tradicionais de publicação. Pensando mais ou menos nisso, eu queria que você compartilhasse, que você puder, dos seus próximos planos na literatura. E, bem como o André, em seguida, pode falar depois da situação atual e dos planos da Plutão. Olha, essa é a pergunta sempre delicada, né? Não tem muita coisa que eu possa revelar, mas o que eu posso dizer é o seguinte: depois do Jabuti tudo mudou. As coisas, eu seria hipócrita de chegar aqui e dizer para você, não, continua exatamente igual estava antes. Não continua não. Mudou, as pessoas estão olhando para Olhos de Pixel de um outro jeito, diferente do que elas olhavam antes. E não só para Olhos de Pixel, com os outros textos meus publicados, eu tenho outros 2 livros, mas eu tenho alguns contos também publicados na Amazon. Isso tudo também tem atraído novos leitores, pessoas que leram Olhos de Pixel, gostaram muito e querem saber o que mais que eu tenho disponível, que é um movimento normal de qualquer leitor. Você conhece um autor novo que você gosta, você quer saber o que mais ele tem ali para você poder ler, né? Então, eu não poderia chegar aqui e dizer para você que não fez diferença nenhuma, porque seria burrice, né? Fez diferença sim. Eu brinco, né? Eu falo com o André que tá saindo gente do bueiro que eu nunca vi na minha vida, vindo atrás do meu livro, assim, sabe? Brotando do meu lado. Meu Deus, Olhos de Pixel, sabe? Tá tendo um alcance que nunca teve antes. Então, consequentemente, os meus planos para o futuro mudaram. Né? O meu plano era continuar nesse circuito mais ou menos independente, e agora eu já estou vendo que tem outros caminhos possíveis. Eu não posso muito falar sobre isso ainda, tá? Mas eu já tenho outros livros escritos e prontos, entendeu? Então, eu só estou esperando algumas coisas se acertar para a gente seguir adiante aí.
E eu queria ver como é que o André vai responder essa pergunta, especificamente falando sobre Olhos de Pixel. Vou até me mutar aqui. Ao contrário do Lucas, que é misterioso e não gosta de falar das coisas, eu falo muito fácil de tudo. Então, o meu primeiro plano, principalmente para esse ano, é publicar mais de um livro. Tá? Porque ano passado a Plutão a gente só conseguiu publicar um, foi um ano muito atribulado, que acabou aí com essa festa que foi o Jabuti, mas foi um ano bem, bem corrido e a Plutão não é meu único trabalho, enfim. Então, meu plano para 2023 é publicar mais de um livro. Estou mirando aí uns 5, mas se publicar mais de um, eu já vou ficar feliz. E pro Olhos de Pixel, eu acho que o mais... Não sei, o que está se mostrando mais urgente, o pessoal está pedindo muito por uma edição impressa. Então, não dá para prometer nada, porque é um processo, mas é uma coisa que está bastante na minha cabeça. Eu estou pensando em possibilidades e aí no que fazer, porque o pessoal está pedindo, já costuma pedir, né? A gente começou uma pré-venda de um outro livro, acabei de postar o negócio da pré-venda, já chega alguém, vai ter impresso? O pessoal pede mesmo, mas desde do Jabuti do Olhos de Pixel para esse livro em específico, tá tendo bastante gente perguntando no impresso, as pessoas gostam de ter o livro na estante, de ler e tal. Então, tá sendo uma coisa que tá bastante na minha mente, assim. E talvez isso se estenda para outras coisas da Plutão, né? Se eu conseguir chegar nisso com Olhos de Pixel, possivelmente alguns outros livros vão ter suas versões impressas também. Aí talvez a Plutão faça aí essa migração para a editora que tem impresso e digital. E vamos ver se eu consigo mais de um livro esse ano. É a meta. E estamos aqui no nosso primeiro momento MVB Brasil do ano. E aí, Ricardo, ainda pode dar feliz ano novo? Feliz 2023? Fala aí, Fábio. Fala aí, pessoal. Eu espero que sim, porque eu quero desejar um feliz 2023 para nossa galera aí, todo mundo que está ouvindo a gente. É bom estar de volta. Demos uma pausazinha aí, né? A gente precisa recarregar as baterias mesmo. E estamos aqui hoje felizes que o ano está começando. Sempre mantendo a esperança, Fábio. Eu Isso aí. sou um otimista incorrigível. Mas com coisas boas vindo pela frente, a gente já sabe, a gente em breve terá notícias de novos clientes chegando na MetaBooks, clientes grandes, pontos de venda, Olha coisa só. que vai trazer mais resultado ainda para as editoras que trabalham conosco. Eu sei que está muita gente de férias ainda, então, galera, continua, aproveita aí seu tempinho, descansa. Uhum. E quando voltar, volta com força, volta revisando, tira lá, investe um tempo para dar uma revisão inicial nos seus metadados, recomeçar o ano, né? Uhum. Logo, logo temos eventos vindo aí pela frente, né? No mercado, o mercado tem um ano de muitos eventos, então o pessoal precisa estar preparado aí. E quando a gente menos perceber, já chegou mais, já chegou o Dia das Mães. Você precisa estar com livros preparados para isso, né? Então, já vai. Sugestão nossa, dica de início de ano. Monta o seu calendário de eventos assim, de efemérides, né? Dia das Mães, namorados, blá blá blá, tudo que vem aí pela frente. Já começa a olhar para o seu catálogo, pega o seu catálogo, dá uma olhada no seu catálogo, o que do seu catálogo encaixa em cada uma dessas datas. Começa a pensar também, pensa em palavras-chave, pensa em informações que vão amarrar esses seus títulos do seu catálogo àquelas datas e começa a planejar quando é que você vai entrar essa informação na MetaBooks. Lá no espaço de palavras-chave, renovar, atualizar a descrição, atualizar a sinopse e outras coisas aí que o pessoal está acostumado e que a nossa equipe também está sempre disponível para ajudar. Como sempre, não mudou nada, a gente está pronto para trabalhar junto com vocês para a gente ter mais um ano de sucesso aí para todo mundo, para o mercado voltar a crescer. É isso aí.
Sempre é bom quando você fala que tem novos clientes, novos parceiros, porque na verdade a MetaBooks, como é um ecossistema, né? Quanto mais pessoas estão lá dentro, a vida fica mais fácil, os metadados das editoras, dos seus títulos vão para mais lugares, facilita a vida, e no final a gente sabe que também dá mais resultado, né? Que no final da conta é o que importa também, né? Então, Claro, começando com boas notícias já, né, Ricardo? claro, é sim. E deixa só eu receber a autorização oficial desses novos clientes, aí a gente vai anunciar para o mercado os nomes, mas é coisa bastante legal para o mercado. Muito bom. Então tá bom. Que seja um ótimo 2023 para você e para todos nós aí, para todo mundo que está ouvindo. E a gente se vê na próxima, Ricardo. Até mais. É isso aí, Fábio. Ótimo 2023 para todo mundo. Grande abraço. Eu só queria levantar uma outra coisa antes de a gente finalizar, mas talvez seja sendo a última pergunta, mas é que eu sempre gostei de ficção científica de moleque. Eu sou o que antes de ser de nerd, eu era nerd e tal, sendo agora, né? Mas eu perdi um tempo, mas aí, tipo, o que me chamou atenção, e acho que toda a discussão que você tá, o Guilherme tinha levantado também, é de como tem um pé tanto na realidade, né? E, tipo, é uma realidade extrapolada, tipo, aumentada ali no volume, na intensidade, e mostrar alguma coisa, né? Inclusive no seu livro, Lucas, isso é muito claro também. O clima brasileiro tá ali, né? Tipo, desde a primeira cena, você fala assim, tem um, não é do seu livro, mas é da nossa situação um pouco precarizada e aquele lá dá para sentir que tem alguma coisa assim, tipo, não sei, é o meu feeling também, né? Do tipo, do jeito que os equipamentos funcionam, então tá ali, tem que dar um jeito, sabe? Tipo, pensar, só posso usar isso daqui uma vez porque é três, sabe? Tipo, pensa no dinheiro, né? Eu nunca vi isso, sei lá, tipo, alguém se preocupar, vou gastar todo o meu combustível porque eu não vou ter a grana para pagar. Eu acho muito boa, sabe? Mas enfim, isso também é uma coisa que leva vocês para a ficção científica, isso também porque e claro que dentro do seu livro também tem muita coisa tipo de crítica social, sabe? Da questão, sabe, da relação das pessoas com a igreja e né, igreja como instituição, etc, né? Isso também faz parte dessa escolha que vocês fizeram pelo gênero, pela ficção científica? Olha, com certeza. Com certeza, assim, toda essa estética, isso que você falou aí desse cheiro de Brasil que o livro tem, sabe? Esse negócio assim. Eu acho que numa versão anterior, não é a versão que foi publicada, né? Mas numa versão anterior do manuscrito, eu cheguei a explicar o retrofuturismo, né? O retrofuturismo é o futuro do passado, né? Como que na década de 80 se imaginava que o futuro ia ser, com carros voadores, aquela coisa toda. A gente chama isso de retrofuturismo hoje, porque não é o que a gente hoje imagina de futuro exatamente, é o que os anos 80 imaginaram, né? E aí, nesse retrofuturismo, acho que numa versão anterior do texto eu tinha explicado isso de uma forma, dizendo assim, aqui no Brasil a gente não tem dinheiro para comprar o que é tecnologia de ponta. A gente fica com a tecnologia velha e vai consertando, vai fazendo gambiarra até que ela pare de funcionar. Então, por isso que a gente tem essa cara de futuro do passado, porque a gente não consegue acompanhar a evolução tecnológica, a gente não tem dinheiro para isso, entendeu? Então, originalmente eu tinha essa explicação, ela acabou sendo suprimida por mim mesmo, eu achei que não precisava, porque o sentimento estava ali, entendeu? Essa sensação de que a gente está sempre... Se a gente quiser ter um computador, aprende a formatar, aprende a consertar, porque ele vai ter que durar por muitos anos, não é todo ano que todo mundo vai poder trocar o computador, não é todo ano que as pessoas podem trocar o celular, entendeu? A maioria das pessoas tem que se virar com o que tem por muito tempo. Tem que fazer o celular ter 5, 6 anos e funcionando, porque não pode comprar com essa frequência toda. Então, isso é uma experiência bem brasileira, assim, de relação com a tecnologia, né? A gente quer ter a tecnologia, infelizmente a gente não pode ter a tecnologia mais avançada possível, porque ela é muito cara, a gente já compra o que tem de mais barato e faz esse mais barato perdurar por muito, muito tempo, porque senão a gente fica sem. Então, isso aí tem muito a nossa cara. E a decisão de colocar a crítica... Eu não diria que o livro tem crítica à igreja, eu diria que o livro tem crítica à intolerância religiosa. Eu colocaria esse como alvo principal do livro.
a intolerância religiosa, sabe? Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem que lidar no Brasil de hoje, de ontem e talvez de amanhã também. A intolerância religiosa, a gente precisa dar um jeito de resolver isso aí. E a escolha da ficção científica, porque para mim a ficção científica é o caminho óbvio da revolta, entendeu? Eu não consigo ver a ficção científica de outra forma, que não seja através de alguma forma de crítica. Às vezes é uma crítica mais sutil, às vezes tem livros e autores que trabalham de uma forma mais interna, crítica mais individual, do indivíduo em si, não da sociedade como um todo. Enfim, existem N formas de se fazer isso, mas para mim a ficção científica ela deságua quase que invariavelmente na crítica. Eu sempre brinco que você escrever ficção científica e você não tem nenhuma reclamação para fazer do mundo ou do próprio personagem, do indivíduo, do autor interno seu, se você não tem nada para reclamar, não tem nada para se revoltar, é a mesma coisa que você montar uma banda de punk rock e fazer músicas dizendo que as borboletas são muito bonitas na primavera, assim, sabe? Me parece, você está pegando uma estética raivosa para falar de outra coisa. Proibido não é, errado não é, mas me parece um desperdício da potência que a ficção científica tem. A ficção científica naturalmente oferece essa potência e não aproveitar ela, sim, você tem que ter uma proposta artística muito genial para você ir por um outro caminho e ficar legal, e pelo menos no meu gosto como leitor, né? E para você ir por um outro caminho e acabar que eu goste daquilo, né? Eu acho que a raiva, a revolta, às vezes mais, às vezes menos, mas ela é natural, intrínseca da ficção científica. Eu acho que a ficção científica ela tem essa permissão, né, de você pode imaginar o futuro, e aí acaba sendo uma prática quase catártica, assim, de você pensar onde a gente vai ou então até onde a gente pode ir, tanto num sentido pessimista, como o cyberpunk, quanto mais otimista, quanto o solarpunk, hopepunk e por aí vai. Então, ela permite a gente enxergar essas possibilidades e colocar uma pessoa ali vivenciando aquilo e usando isso como observação da era atual. E aí se estende até o que você estava falando do jeitinho brasileiro, né, da gambiarra, que acaba sendo uma crítica social, que é uma coisa cultural nossa que não surgiu do nada, que não é um dia nasceu. O brasileiro tem um jeitinho porque ele precisa ter o jeitinho. A gente tem a gambiarra porque precisa ter a gambiarra, porque muitas vezes a gente não tem acesso a coisas que não precisem disso. Então, eu acho que inclui um pouco disso aí, e que está muito presente nos textos de ficção científica e fantasia contemporâneos nossos, né? Eu não sei nem se isso seria uma característica do fantasismo, mas é uma coisa que se você pegar vários textos de hoje em dia desses gêneros, você vê isso, você vê ali o personagem passando por coisas típicas brasileiras, mesmo que às vezes não aconteça no Brasil, acontece no mundo imaginado, só que você vê ali a característica brasileira, a característica latina. Então, são gêneros que para mim permitem isso de um jeito muito único, de um jeito, não vou dizer sutil, mas incorporado, sem ser aquela coisa na cara, assim, sem sempre estar falando, olha, estou fazendo uma crítica social muitas vezes, mas que dá para você usar metáforas e incorporar aquilo na história de um jeito que as pessoas possam enxergar sem você estar pegando na mão delas e falando, olha, isso aqui é ruim. Você está vendo na história que isso ferrou lá na frente, nesse futuro imaginário, então você entende que o autor está criticando sem que ele faça aquele texto didático, assim. Eu acho que isso é muito interessante. Muito bom. Então, queria agradecer ao Lucas, ao André, e claro que pode ser... Passou um tempinho, mas parabéns pelo Jabuti de vocês, acho que é super legal, principalmente vendo caras novas também, editoras novas, acho que é mais legal ainda. Então, espero que muito sucesso ainda nesse ano, né? E obrigado por dividir aqui com a gente um pouco desses momentos aí. Muito obrigado. Poxa, eu agradeço também. Eu queria aproveitar, cara, eu não sei se eu posso fazer isso aqui, senão depois o editor corta aí, mas eu queria convidar as pessoas não só para ler o meu livro, Olhos de Pixel,
mas para conhecer o meu podcast também, Suposta Leitura, que está aí nas plataformas de podcast, e é o público desse podcast aqui do Publish News também, a galera que gosta de literatura a ponto de querer conhecer meandros do mercado editorial, assim. Então, se tem alguém que gosta de literatura, é o pessoal que está aqui escutando. E a gente fala sobre algum livro, algum tema relacionado ao universo literário a cada 15 dias. É só procurar por Suposta Leitura aí em qualquer plataforma. Estamos à disposição. E vai ter o link aqui também no post. E o editor, que sou eu, não vai cortar, não. Tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Até mais. Valeu, Lucas. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Obrigado.